Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Marcos Melo para mais uma aula sobre história. E hoje eu quero começar a aula aqui um pouquinho diferente, te oferecendo um golinho de café. Aqui está escrito, olha, a vida começa depois de um bom café. Essa caneca aqui eu comprei quando eu fui no Museu do Café, que fica em Santos. Não sei se você é de São Paulo, né? Ou se você estiver por aqui e passar lá em Santos, vale a pena dar uma visitadinha nesse museu. Eu queria também te lançar um desafio logo no começo. Se você percebe a relação entre essa caneca de café e essa camisa que eu estou usando. Se você não sabe, ao longo aí da aula eu vou te explicar. Porque hoje nós vamos falar justamente disso, do café. Né? O café que hoje a gente toma, né, de manhã, geralmente aqui no Brasil e em outras partes do mundo, foi durante muito tempo o carro-chefe da economia brasileira. A importância do café já era tanta que, observe, estava na bandeira do império. Do lado direito, o ramo de tabaco e do lado esquerdo, o ramo de café. Isso mostra a importância, então, desse produto. Desde o Império, passando, né, pela história do Brasil, República Velha, enfim, o café foi o principal produto de exportação. Então, quando os alunos vão responder questões sobre economia brasileira, muitas vezes gera uma dúvida no aluno. Né? Então, mas parece em teste, principalmente, o cara já fica louquinho ali para marcar o café. Então, se você viu aula sobre o período colonial, quando nós, né, como eu disse, falamos dos portos seguros, então, 16, 17, açúcar, 18, mineração, 19, café. Então, gente, no período colonial, jamais você pode aceitar café, tudo bem? Então, o café apareceu, cronologicamente falando, no segundo reinado para valer, que é o que nós vamos falar hoje, legal? Então, pensando no segundo reinado. Pessoal, o segundo reinado é um período bastante longo, né? Vai de 1840 a 1889, são praticamente 50 anos arredondando de história, tá? Com um único governante, que era o Dom Pedro II. Então, por exemplo, é um período que nós precisamos de um porto seguro importante. Eu queria uma data para ser o nosso porto seguro, e essa data é 1850. Por quê? Em 1850 houve a proibição do tráfico negreiro. Então você tem que pensar, gente, o café, né, no caso, e o Brasil também, por que não? Em dois momentos, tá? Antes e depois do fim do tráfico negreiro. Então é como se fosse uma estrada que você fosse caminhando, né? E aí você vai pensar antes e depois do fim do tráfico. Tudo bem? Não sei se você sabe a história do café. Dizem, né, que os pastores ali, eles viam que as cabras comiam aquela frutinha e ficavam meio, né, energizadas. E aí, você sabe, o ser humano é curioso, também começou a provar, e aí, né, passou-se, né, por muitos processos até chegar a essa, né, torrar o grão e passar o café que a gente conhece hoje, tá? E aí ele vem então, né, uma origem ali da região da Arábia, né, do Oriente Médio, e ele era cultivado aqui, né, uma planta meio exótica, né, um comércio mais local. E aí houve uma crise no Haiti, que era o maior produtor de café na época, né? E aí nós começamos a aumentar a produção. Então, quando foi ali por volta de 1840, como eu já disse, né, que começou o segundo reinado, ali no período regencial também já tinha alguma coisa. Mas aí, gente, vamos falar, né? Eu vou colocar uma tabela aí para você dar uma olhada na produção do café, tá? Como foi progressivo. Dá uma olhadinha aí nessa tabela. Vamos observar a tabela juntos. Eu coloquei aqui em destaque só o açúcar e o café, já que eram os dois principais, para você perceber. Na coluna 1821, o açúcar correspondia a 30, né, e 1% da produção e o café 18,4%. Em 1841/50, o açúcar 26, né, 0,7%, o café já tinha passado o açúcar, ou seja, 41,4%.
E no finalzinho, 1871, 11,8% o açúcar, café 56%. Então, agora que você observou essa tabela, você percebeu que o café se tornou, então, o principal produto de exportação, né, do Brasil. Você sabe que todas as plantas precisam, gente, de condições de solo, clima, né, etc., aí, favorável. Então, assim, como, por exemplo, cana-de-açúcar, né, se adaptou muito ao clima nordestino, tá? O café vai se adaptar na região, pelo menos inicialmente, né, no Vale do Paraíba. Se você não sabe, eu vou colocar os mapas aí para você se situar. Então, praticamente foi ali no Rio de Janeiro, tá? E depois ele vai entrar no estado de São Paulo e vai indo lá para o interior, tá? Tudo isso você vai ver aí nos mapas. Então, veja, outro porto seguro que você tem que ter quando estuda, gente, o café, é essa diferença. Como eu já disse, a data é 1850, foi a proibição, né, do tráfico negreiro. E a outra é justamente uma consequência desse fim do tráfico, ou seja, antes do tráfico, o Brasil continuou com a mão de obra escrava, tá? E depois, né, com a mão de obra livre. Agora, pessoal, diga-se de passagem, pensa bem, estamos em 1850. Cabral chegou aqui em 1500. São 350 anos, tá, de escravidão, e o Brasil estruturalmente não mudava nada. Tá? Qual era a característica? Latifúndio, continuou sendo porque era café para exportação. Tá? Grande propriedade, então, né? Com mão de obra escrava voltada para o mercado externo e monocultura, agora, no caso, o café. Então, vocês perceberam? Continua a estrutura colonial. E aí, também fazendo outro parênteses aqui, tá? Darcy Ribeiro, que eu já comentei aqui em outra oportunidade, tá? Ele vai falar, olha, gente, a culpa não é do nosso povo, não é que, né, nós sejamos menos inteligentes do que os outros países, tá? Se você comparar, por exemplo, com a Inglaterra, pessoal, pensa na história da Inglaterra de 1500 a 1850, né, e 50. Revolução Industrial, né, na verdade, já a segunda Revolução Industrial. Então, não foi culpa, né, do nosso povo, mas das nossas elites, na verdade. Tá? Porque, veja, tem um ditado que diz, até com camisa de futebol aqui, não se mexe em time que está ganhando. Por que mexer na mão de obra escrava? Né? A preocupação deles não é com o mercado interno, é com o mercado externo. Então, mantém-se a escravidão, por que não? Em 1844, né, ou seja, 6 anos antes, né, dessa proibição do tráfico, o Brasil baixou uma lei chamada Tarifa Alves Branco. Eles aumentaram as taxas de importação, né, ou seja, que vem lá de fora. Então, a Inglaterra, desde lá da abertura dos portos, tinha taxas preferenciais, não sei se você lembra, 15% sobre os produtos. E agora aumentou, gente, de 30% até 60%, dependendo do produto. Isso, na verdade, o governo brasileiro estava preocupado em aumentar a arrecadação, né? E indiretamente vai prejudicar os ingleses, porque, né, os produtos ingleses então ficaram mais caros. E a Inglaterra quis dar uma alfinetada no Brasil. Vocês estão aumentando as taxas, né, de importação? Então, olha, vamos proibir o tráfico negreiro. E aí eles proibiram o tráfico negreiro em 1845, a famosa Lei Bill Aberdeen. Então, por essa lei, os navios ingleses abordavam os navios negreiros, né? Ou seja, no trajeto entre a África e o Brasil. As pessoas, os traficantes, no caso, poderiam ser presos, inclusive enforcados na Inglaterra. Bom, a partir daí, você vai pensar comigo e não decorar, como eu sempre sugiro para você, né? A primeira delas é o Porto Seguro, a segunda é tentar estabelecer as relações lógicas entre os acontecimentos. Pessoal, se houve a proibição do tráfico, você imagina que o preço do escravo ficou estável, diminuiu, aumentou? Vou dar alguns segundinhos para você pensar
Você pode parar também, né, se assim desejar, se o meu tempo não for suficiente, e aí depois eu volto para ver se a nossa, né, conclusão bateu. Vamos observar então essa tabela juntos, tá? Eu colori para a gente achar mais fácil. Na parte azul, você vai ver que ano a ano está crescendo o número, né, de escravos entrando no país. Então, em função, né, da expansão cafeeira, havia uma necessidade crescente por mão de obra. Então, o número de escravos vai crescendo, né, bastante acentuado nessa fase. Como eu já falei, em 1845 vem a Lei Bill-Aberlin. Aí você pode me questionar, mas falar, professor, ele aumentou, né, depois da Lei Bill-Aberlin? Realmente, é quando mais ou menos qualquer produto, pessoal, vai acabar, então todo mundo vai correndo comprar, não é isso? Então os fazendeiros pensaram, se vai acabar o tráfico, vamos lá correndo, né, comprá-los. Mas, né, implica também no risco maior e houve o aumento do preço, tá, dos escravos. Quando veio a lei brasileira, Eusébio de Queiroz, 1850, aí sim você vê pelos números que caiu drasticamente. Por quê? Sendo uma lei brasileira, os portos vão ser, né, investigados, quer dizer, não dá mais para o navio atracar, pelo menos nos portos tradicionais. Surgiram muitos portos clandestinos, como por exemplo Porto de Galinhas, em Pernambuco, né, para desembarcar os escravos clandestinamente. Então, pessoal, como toda mercadoria, tá, se vai diminuir, né, o número daquele produto, a tendência do preço é aumentar. E foi isso que aconteceu. Eu vou colocar uma tabela aí para você ver o preço do escravo ao longo, né, do período até a abolição. Então, vocês viram? O preço do escravo praticamente quadruplicou, né, quando já estava às vésperas da abolição. Mas olha, vamos por partes. Então, o que aconteceu? Como eu estava falando para você, olha, gente, eu vou colocar no mapinha aí para você visualizar. Então, quando o café saiu ali daquela região do Vale e foi para a região do Oeste Paulista, coincidiu mais ou menos com essa questão do tráfico negreiro, da abolição do tráfico. Então, se põe na posição de um cafeicultor. Você vai começar a plantar café agora, tá? Então, você tem lá a sua fazenda, e aí você vai comprar um escravo com preço alto, ou você vai pensar, então, em uma alternativa, né, de mão de obra. Foi isso que aconteceu, tá? Ou seja, na região do Oeste Paulista, começou a se utilizar, então, o trabalho do imigrante e o trabalho livre. Agora, então você já sabe, por exemplo, por que eu estou com essa camiseta do Juventus hoje, né? Ou seja, os imigrantes começaram a chegar, né, no Brasil. Mas eu não quero falar dos imigrantes por enquanto, tá? Eu quero só que você, então, primeiro, pense nesse ponto seguro que eu falei. A data, 1850, e é aí a relação. O Vale vai usar o trabalho escravo, o Oeste vai utilizar o trabalho livre. Isso que você tem que ter, gente, referência fundamental para estudar. Segundo o reinado e a economia, né, do café, que é o caso do tema da aula de hoje. Tudo bem? Agora, também quero que você pense comigo, tá? O café foi indo para o Oeste Paulista, certo? No interior de São Paulo. Só que esse café é para exportação. Então ele vai, né, ter que vir para o porto. E o porto de São Paulo, todos sabem, é o porto de Santos. Por isso que quando eu falei do café lá, o Museu do Café, onde que é? Lá em Santos, né? Então, esse café tem que ser, né, trazido. Então, nessa época que surgiram várias ferrovias para trazer, né, o café lá do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Você está vendo que está numerado, número 1 e 2? Essas, justamente porque caiu num vestibular. Eles questionavam, né, a mão de obra, o porquê das ferrovias e assim por diante, tá?
Quando nós olhamos para São Paulo hoje, principalmente a Avenida Paulista, é difícil de imaginar que aqui era uma vila, né, praticamente inexistente, que foi fundada, né, lá no século XVI, mas foi o polo do bandeirismo, mas que tinha ficado aqui praticamente, né, abandonada e muito inexpressiva, como eu já disse. Tá? Mas a partir então do café, os imigrantes saíam do Porto de Santos, eram deixados, né, onde hoje é o Museu do Imigrante, e dali iam para as fazendas de café. São Paulo era uma vila que, não sei se você sabe, até o século XVIII se falava mais tupi-guarani que português. Era uma vila quase que perdida. E a partir do café é que a cidade começa a crescer, porque geralmente era aqui que se fazia então a comercialização do café. Então, olha, agora nós já podemos dar uma paradinha que é a seguinte: quando você pensar nessa expansão do café para o Oeste Paulista, você já vai ter uma modernização do transporte, né? Você já vai ter uma intensificação da urbanização de São Paulo. Então, já começam a surgir elementos novos, e principalmente o imigrante. Então, eu queria que você desse uma olhada também na tabela de imigração. Tá? E eu queria depois que você comparasse, tá, a entrada de escravos no Brasil com a entrada do imigrante. Tá? Então, essa substituição do trabalho escravo por trabalho livre também tem que se implicar nisso, né? Houve, na verdade, a substituição do trabalho do negro africano pelo imigrante. Então, tinha toda uma política, né, de chamada branqueamento. As pessoas diziam o quê? Ah, que o trabalho, né, livre, ele era mais produtivo. Mas veja, ele não era produtivo porque o cara era branco, né? Ele era mais produtivo porque o trabalho era livre. Ele, por exemplo, podia ser mandado embora se não produzisse. Tá? Faz uma hipótese aí, né? Só para nível didático. Se fosse ao contrário, tá? Ou seja, os brancos escravos e os negros livres. Tá? Quer dizer, o branco escravo ia ser mais produtivo, porque um cara escravo vai querer aumentar a produção para o seu senhor. Pessoal, você estudou história antiga, você já viu na Grécia, em Roma, existiam escravos brancos, tá? E aconteceu o mesmo problema. O trabalho escravo não é um trabalho produtivo, né? Não é pela questão da cor da pele, é porque a lógica é essa. Se você, por exemplo, for branco, se coloca numa posição de escravo, você iria se mostrar um trabalhador eficiente para o seu patrão? Óbvio que não, né? Ser separado, gente, é a coisa mais terrível. Por exemplo, uma escrava que tivesse um filho, tá? O filho não ia ser criado por ela. O filho poderia ficar ali uns dias e aí o fazendeiro decidia, olha, eu vou vender essa criança lá para a fazenda do vizinho. Então, até a maternidade, né, que é uma das coisas assim, talvez mais valorizadas na nossa sociedade, né? Essa maternidade, pessoal, pensando em escravidão, ela não existia, porque o filho não era dela, podia ser vendido, trocado por um cavalo, sei lá, gente. Então, uma coisa mais absurda, né? Mais terrível que a humanidade produziu foi a escravidão. Então, você não ia ser um trabalhador eficiente, independente da sua cor. Mas vamos voltar à nossa conversa aqui sobre o café. Outra questão econômica, gente, uma consequência, melhor dizendo, desse fim do tráfico, você tinha uma quantidade X lá no seu bolso, tá? Como eu disse, coloca lá na posição de um fazendeiro. Antes você pegava essa grana e comprava o escravo. Agora você não tem mais o escravo, você tem o trabalho livre. Você vai pagar, né, o trabalhador, tipo, igual funciona hoje. Você começa a trabalhar no dia 1º, você não vai receber, né? Você recebe no dia 30. Então, o que aconteceu? Gente, o fazendeiro tem esse capital, que antes ele investia, por exemplo, na compra de um escravo. Essa disponibilidade de capital
gerou no Brasil um chamado surto industrial. Por que nós falamos surto? Porque o governo, pessoal, não estava nem aí para proteger a indústria. Tá? Os deputados, os senadores e assim por diante eram todos, né, quase sem exceção, donos de terra e donos de escravos, diga-se de passagem. Então eles não queriam, na verdade, né, por isso que a abolição demorou tanto, porque nós estamos falando da proibição do tráfico, mas ainda vai existir a escravidão até 88. Então, voltando à ideia da disponibilidade de capital, gerou então, como eu disse, esse surto industrial. E um dos expoentes dessa industrialização, né, que o Brasil então passava, chamava-se Barão de Mauá. Pessoal, esse cara estava à frente do seu tempo. Se vocês puderem, dá uma olhadinha, tem um filme chamado, né, O Rei e o Imperador. Então, é um trocadilho, né, que se faz lá com Mauá e o imperador, no caso Dom Pedro II. Então, ele já era uma pessoa que, numa visão mais empresarial, era, né, contra a escravidão, que sabia que sem, né, com o trabalho escravo jamais teríamos um mercado interno. Inclusive, foi um dos, né, entraves para o nosso desenvolvimento. Não foi à frente, né, a nossa industrialização em função da existência da escravidão, porque se você tem escravidão, você não tem mercado interno. Então, fica, né, mais complicado para quem precisa desse mercado, no caso a indústria, por exemplo. E eu queria também falar um pouquinho, como eu já disse, da imigração. A Europa passava pela chamada Segunda Revolução Industrial. Então, na Itália, na Alemanha, entre outros países, havia uma disponibilidade de mão de obra. Tá? E aí, como você viu lá na tabela, os imigrantes começaram a chegar num número muito grande. Por isso que eu falei para você, olha, se você assistiu o vídeo até aqui, a relação entre aquela caneca de café e essa camisa aqui. Nós temos aqui, temos que mudar de nome para Palmeiras, a pizza, tão, né, um prato tão conhecido de São Paulo, os nossos bairros, a Moca, né, o Bom Retiro, bairros tradicionalmente italianos. Essa presença italiana é tão forte que inspirou Alcântara Machado a fazer Brás, Bexiga e Barra Funda, um livro também já explorado em vestibulares. Então, a presença italiana aqui é muito forte, o sobrenome, gente, né, das pessoas. Então, a presença, né, do imigrante em São Paulo é muito forte. Também depois, acho que vocês sabem, né, Paraná, mas aqui, né, em São Paulo realmente tem uma imigração muito intensa. Agora, alguns cuidados que você tem que ter. Quando se fala do trabalho livre, não é necessariamente o trabalho assalariado. Agora vamos ver o sistema de parceria, né, que existiu antes do assalariado. Então, seria mais ou menos assim. Vamos supor, eu sou fazendeiro, você é o imigrante, tá? Então, você vem lá da Europa para trabalhar na minha fazenda. E eu faço um acordo com você. Você trabalha, né? Eu tenho a terra e você tem a mão de obra. Então, olha, parece a princípio justa. Como eu tenho a terra e, né, você o trabalho, nós vamos dividir depois quando a gente vender a produção, beleza? Só que o que acontecia? Quando nós, né, vendíamos a primeira safra, que geralmente leva alguns anos, né? Não é assim, a planta hoje, dia 30, né, já tem a grana. Então, o que acontecia? O fazendeiro, né, morava lá, né, no barracão, né, do fazendeiro, você se alimentava, como eu já disse, até essa primeira safra ser vendida, e assim por diante. Quando chegava a hora de dividir, o que o fazendeiro fazia? Olha, agora vamos dividir meio a meio, hein? 50% para você, 50% para mim. Só que aí ele chegava naquele 50% que era seu e dizia o seguinte, olha, você veio da Itália para cá, então eu vou descontar aqui um valor da sua passagem. Você se alimentou, né, de quando chegou até agora essa primeira safra, então eu vou descontar o alimento. Você está morando, eu vou descontar o aluguel. Pessoal, resumindo, não ficava nada para o
né, pro parceiro lá dele, ele ficava praticamente com tudo. Isso gerou, inclusive, aqui em São Paulo, uma revolta chamada Revolta dos Parceiros. Ou seja, né, os imigrantes vinham já de uma experiência livre, a escravidão, a gente na Europa tinha acabado quando acabou o Império Romano. Então, né, eles vinham já uma tradição de mão de obra livre. Então, eles não aceitavam aquilo e, né, houve então muito problema. Alguns governos queriam proibir os imigrantes, né, de virem para o Brasil. E aí o governo percebeu que ia ter um problema de mão de obra. Tá? E aí começou a subvencionar, ou seja, bancar a vinda do imigrante para que ele não, né, precisasse pagar, né, para vir para... Olha, novamente aqui a tabela para você ver como foi exponencial a vinda de imigrantes a partir da subvenção. Inclusive aqui, né, em São Paulo, também, se você um dia estiver por aqui, se não me engano, na Estação da Luz, você tem lá o Museu do Imigrante. Outro lugar também que você tem que passar, se você é de São Paulo, né, fica mais fácil. E se você não é, um dia que você vier por aqui, visitar esse Museu do Imigrante. Aí você depois desce lá em Santos e visita o Museu do Café. Tá? Então tem tudo a ver. E aí, pessoal, já estamos caminhando aí para o final, né, dessa primeira parte aqui da economia do café. E você tem que lembrar, então, né, como eu disse, quantas mudanças aconteceram. Por isso que eu falei para vocês, 1850, né, e ter essa clareza da diferença do Vale com o Oeste Paulista é fundamental para você. Porque, olha só, como eu tinha recapitulando, quando eu falei do Vale, o Vale tinha, né, todas as características do período colonial: monocultura, latifúndio, voltado para o mercado externo, com mão de obra escrava, certo? Não tinha mudado nada. Então, no Oeste já começa, então, trabalho livre, e você vai fazendo as associações, né, gente? Tá? Esse trabalho livre é o quê? Imigrante, então você já tocou no assunto da migração. Tá? Se tem esse trabalho livre, pressupõe que o mercado interno vai aumentar. Então, né, começa então um surto industrial e urbano. Então, veja quantas mudanças, né, essa proibição do tráfico implicou. Como eu já disse, foi né, um declínio muito lento, tá, mas resultou lá em 1888 na Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Né? Durante, então, esse segundo reinado, já começou um processo de declínio, né, do trabalho escravo e a introdução do trabalho livre no Brasil. Mas ainda, pessoal, alguns autores chamam de modernização conservadora. Por quê? Como eu estava falando para vocês, veio a energia elétrica, veio a ferrovia, né, o trabalho livre, mas a essência da economia brasileira ainda era um produto agrário, no caso o café. Tá? Então, né, alguns autores, como eu disse, chamam de modernização conservadora. Houve uma modernização, sim, sobre muitos aspectos. Tá? Então, olha, gente, essa questão é um prato cheio para uma pergunta no vestibular, né? Ou seja, explique por que os autores falavam, alguns autores, né, falavam em modernização conservadora. Então você vai ter que explicar as duas coisas, né? Você vai explicar todo o processo de transformação e finalizar como eu fiz, ou seja, a essência era um produto agrário, era o café. Então por isso é conservadora, na essência não alterou a estrutura colonial brasileira, tá? Mas, como eu disse, um dado muito importante que em relação à mão de obra. E como eu disse, o Império é um período muito longo, são 50 anos de história. Então, tem aí, pessoal, aspectos políticos importantes, né? Aspectos da política externa, inclusive a guerra, né, contra o Paraguai. Muitos aspectos que nós temos que abordar em outras aulas. E aí, nós dividimos para você poder se organizar. Então, mas a minha dúvida é maior em economia, então eu vou assistir esse vídeo. Minha preocupação maior é com política externa, eu vou assistir o outro, e assim sucessivamente. Legal? Então é isso.
Vamos tomar um cafezinho aqui para a gente terminar a aula? Te encontro então na próxima aula, beleza? Olha aqui, ó. A vida começa depois de um pão, um café. Então, até a próxima aula. Se você gostou, compartilha, dá um like para a gente continuar mantendo esse canal. E aí, a gente se encontra então nas próximas aulas, tá? Um grande abraço para você.